Olá, coisas do coração. Olá, coisas do coração. Estamos aqui hoje para quê, Patrícia? Estamos aqui hoje para falar um pouquinho sobre a importância do despertar. Coisa boa. O que mais? Trazer informação de neurociência aplicada à sua vida para que você tenha mais bem-estar e qualidade de vida, aprendendo uma gestão inteligente da sua ansiedade com a nossa metodologia GIA, o guia. Então, qual que é a importância do despertar, Patrícia? Como é que foi criado esse quadro que todos os dias pela manhã você fica ali, que horas? 5h27. 5h27 acordada fazendo. Então, o despertar, ele surgiu por uma necessidade minha de ter mais disposição, mais concentração ao longo do dia. Eu estava vindo de uma rotina de uma sobrecarga muito grande na agenda e eu estava sentindo que eu não estava conseguindo me dedicar o tanto que eu poderia, que eu estava ficando ansiosa, em alerta. E ele trouxe esses resultados para as pessoas que vêm fazendo? Você tem esse feedback? Tenho. Porque as pessoas, a gente, né, quando a gente está muito cansado, a gente já acorda em processo de reclamação. O despertar fica pesado. Tá, mas a gente prometeu que ia entregar isso com neurociência. Por que as pessoas já acordam assim, nesse estado? Então, porque o hormônio que nos acorda, né, que nos deixa em estado de vigília é o cortisol. Né? Então, de manhã, para que você acorde, você tem uma liberação de cortisol, para que te põe em vigília. E diminui a produção do hormônio do sono, que é a... Melatonina. Melatonina. Exatamente. É verdade que a melatonina, então, é um hormônio regulador. Isso, regulador do sono. Então, para que você acorde, precisa de ter uma redução da melatonina, senão você fica dormindo. E ele regula qual ciclo que é preciso para o nosso bem-estar e qualidade de vida amplificar, chegar lá no topo, a gente precisa regular qual ciclo? Ciclo circadiano. Um ciclo circadiano. Em que, de forma muito interessante, há uma ativação do nosso hipotálamo. Sim. E o hipotálamo, então, que está no nosso sistema límbico, traz uma resposta positiva. E a neuroquímica do nosso corpo libera serotonina e dopamina, hormônios responsáveis pelo prazer. Então, se você pode substituir pela manhã despertar com cortisol, você pode substituir isso com exercícios para trazer hormônios que te despertem. Para reduzir esse cortisol, né, que já te despertou. Que vai trazendo hormônios que te despertem sensações de prazer, bem-estar, recompensas positivas. Você então acorda com mais capacidade de pensar com solidariedade, com caridade, com empatia. Com mais empatia. Isso, aí você consegue concentrar melhor no seu dia, estar mais presente, porque se você acorda num processo de reclamação, num processo de mau humor, você tende a aumentar o seu cortisol, esse cortisol que já está sendo liberado. Quando a gente fala de solidariedade, caridade, gratidão, muitas vezes as pessoas pensam nisso no aspecto espiritual para o lado religioso. E não é o lado religioso. Não. É o lado da fé comprovado pela neurociência. Dentro da neurociência, exatamente. É o que a gente faz com o poder dessas palavras, desses pensamentos, nas nossas células, em toda a nossa energia. O ser humano é energia. Quando a gente fala de gestão inteligente de ansiedade, a gente fala de gestão da nossa energia de sobrevivência. O sistema de alerta, o sistema de vigília, o sistema de sobrevivência, a ansiedade, esse cérebro límbico que ativa respostas de luta, fuga, congelamento, engajamento social também, tudo isso passa pelas mesmas estruturas biológicas, neuroquímicas que nos possibilitam criar a nossa psique, a nossa parte psicológica. Então, a ansiedade não é só um fenômeno psicológico, como o frio, né? Todo mundo fala, o frio é psicológico, você não está sentindo frio. Não, quando a gente está sentindo frio é porque está frio mesmo. Exatamente. E claro que psicologicamente você se acostuma. O pessoal do sul do país chega no norte do país e morre de calor e vice-versa. O pessoal do norte chega no sul e morre de calor. Até que o seu relógio, o seu ciclo, o seu corpo se acostume com temperatura, com a luminosidade, com o calor, que tudo isso é responsável por uma boa qualidade do seu ciclo circadiano. Então a gente pede, o que o nosso organismo vai pedir?
que a gente tenha uma noite prazerosa com liberação da melatonina, para você ter uma reposição, uma regulação. O sono é autorregulador para recompor o seu corpo e então ter um dia com mais qualidade em positividade. Essa é a importância que eu vejo quando você fala do despertar. Exatamente. Então, é treinar o cérebro. Quando o Tiago fala da importância das palavras, dos pensamentos, é a forma que a gente estimula e alimenta o nosso cérebro. Isso é muito importante. Então, é treinar o cérebro, exercícios para treinar positividade, para treinar o cérebro a gratidão, porque a gratidão, ela libera dopamina e ocitocina. Hormônios esses que vão te ajudar a reduzir o nível desse cortisol que te despertou. Eu acho lindo. Ele não precisa continuar sendo liberado. Eu acho lindo quando fala que a ocitocina é o hormônio do amor, o hormônio do prazer. Esse hormônio do amor, né, que retorna a gente para a frase: amar a si mesmo para então amar ao próximo. Exatamente. E esse despertar, esse quadro que você assumiu, esse chamado que você assumiu, tem alguma coisa a ver com esse despertar dessa espiritualidade, dessa compreensão do propósito do seu trabalho e de por que você quer transbordar este amor? Tem, sim. Porque uma vez quando você começa a despertar em você gratidão, as pessoas me perguntam, às vezes assim, mas só você pede muita memória de gratidão, você pede muito para a gente anotar sobre gratidão. Por causa dessa manifestação que acontece no nosso cérebro, dessa liberação hormonal, porque quando você começa a treinar pensamentos como gratidão, pensamentos como amor, positividade, você vai desenvolvendo o mais importante, que é a fé. Isso é uma caminhada para desenvolver a fé, porque quando eu tenho fé, né, quando eu tenho fé em algo, quando eu tenho fé em mim, eu desenvolvo a resiliência de passar por toda e qualquer situação desagradável. Gosto sempre de ressaltar que isso não é uma questão religiosa, mas é uma questão de fé, de crença. E tem um exemplo muito legal que eu sempre gosto de dizer, que é uma entrevista que eu ouvi o Einstein respondendo sobre isso. O pessoal falava: Einstein, você é ateu? Ele falou assim: eu sou ateu, mas eu tenho mais fé do que muitos religiosos frequentadores de igreja. Aí eu falei: como assim? Ele falou assim: eu estou trabalhando há 30 anos numa teoria que eu acreditei e busco resultados dentro do crivo empírico da ciência para comprovar. E então eu descobri a teoria do átomo, a teoria da relatividade, né, o tempo e espaço. Por que isso é importante trazer essa historinha do Einstein para a gente aqui agora? Porque, baseado na teoria atômica, no desenvolvimento da física atômica, nós temos um embasamento neurocientífico muito amplo sobre as questões energéticas que regem todas as instâncias do ser humano. E aí a gente volta lá na nossa metodologia Gestão Inteligente de Ansiedade, que traz a parte biológica, psicológica e comportamental no desenvolvimento pessoal. Relacionamentos, a gente nasce precisando de cuidados e isso nos coloca em uma família, em alguém que cuidou da gente, e a partir daí a gente vai desenvolver nossas habilidades sociais, que vão servir todas, tanto relacionais, íntimas, familiares, de cuidado e segurança nas sociais, onde que quando a gente tem algum furo, algum buraco desse, a gente tenta preencher com algum comportamento social para regular a parte biológica, psicológica, através dos comportamentos. Olha como é que tudo isso se interage. E a gente vai então para o nosso desenvolvimento pelo nosso trabalho. Isso é a única coisa que ninguém toma do próprio homem. O que você trabalha é seu para você e pronto, finito. E aí tem o desenvolvimento pela espiritualidade, que é outra parte também, que quando a gente olha de forma quântica, de forma universal para o ser humano, a gente percebe a importância da compreensão energética e do poder das palavras e da compreensão do propósito em nossas vidas. Isso traz essas duas palavras que eu falo que são as coisas do coração: segurança e cuidado. Você está seguro? Está se cuidando? Está se sentindo cuidado suficiente por você, que te gera uma segurança para transbordar ao outro? E aí nasce esse quadro Despertar, que todos os dias pela manhã, 5h27, eu vejo essa moça acordar e tá ali. 5h27 é por causa da nossa rotina, né? Com compromisso com outras pessoas que estão do outro lado da telinha, fazendo exercícios de autorregulação, exercícios que neurocientificamente são comprovados para trazer um bem-estar e uma qualidade de vida
logo no despertar. Porque aí você começa seu dia com bons olhos, como dizia minha avó. Aquilo que você olha com bons olhos, olha com bons olhos para você. Então é aquela história, se você olha para a luz, ela olha para você também. Da mesma forma que se você olha para a escuridão, ela vai te olhar uma hora. Aí você precisa escolher. Você quer olhar para a luz, você quer olhar para a escuridão? A luz e a escuridão das pessoas são exatamente o que te leva para o seu desenvolvimento, para o seu propósito, ou o que te leva para a sua ruína, para o seu adoecimento, para o seu sofrimento. Vamos pensar nessas duas tonalidades quando a gente pensa entre o que é bom e ruim, entre o que é mal ou ótimo. Não há certo nem errado. Nós estamos aqui trabalhando o que é verdade e o que não é verdade. Por exemplo, você libera dopamina por likes no celular, mas isso pode ser uma falsa dopamina que você busca de manhã. É muito legal que você acorda, o celular está com o WhatsApp todo verdinho, cheio de mensagem de quem não dormiu cedo, até de madrugada ali, conversando, falando, brigando nos grupos dos condomínios, produzindo mais noradrenalina e passou a noite em claro, com insônia. Aí não despertou bem, já desperta xingando, o grupo continua. Então, esse ciclo da vida interrompe o ciclo natural de autorregulação, como, por exemplo, o ciclo citado hoje, o ciclo circadiano, que é muito interessante a gente compreender. E quando a gente tem acesso a compreender as informações que são verdadeiramente boas e elas são verdadeiramente eficazes, essas informações nos trazem benefícios e nos levam para essa luz, para essa iluminação que o ser humano chega. E é um despertar muito interessante. Não precisamos pensar num mundo perfeito e nem ficar olhando para trás, para o passado, para as coisas que não deram da forma que a gente queria. Observe apenas um universo em desencanto diante dos nossos olhos. Isso é o despertar. É observar tudo que vai desencantando aos nossos olhos quando a gente tira o olhar de trás e não fica com ansiedade para um futuro perfeito, para um mundo perfeito que não existe. A gente só desencanta o mundo e começa a observar. Aí você fala assim, eu estou acordando, reclamando, é porque eu também fico na noite anterior mal planejado, eu não dormi da forma adequada, aí meu dia começa a dar todo errado, mas eu não acordei também da forma adequada, não fiz o movimento que eu preciso de manhã. A gente assusta, dá 3 sonequinha, a quarta não funciona, o trem não desperta, quando a gente abre o olho, falta 15 minutos para estar dentro de um compromisso. Eu fico pensando assim, a maioria das pessoas, eu convivi muito com isso, elas acordam no automático e começam a despertar dentro do trabalho. Muitas pessoas falavam para mim assim, peraí, vou pegar um café que eu tô acordando agora. Minha alma está chegando no corpo agora. Mas isso não é despertar. Não, isso é não ser despertou. Acordado, Sim, chacoalhado. Isso é ruim demais para o o seu cotidiano. Não dá para ter bem-estar dessa forma. Quando a gente vê os bebês acordando, a gente vê eles acordando com calma. Sim. Rola para um lado, rola para o outro, espreguiça, estica, espicha. Brinca pra caramba com os brinquedinhos que tiver ao redor. Faz um tanto de som, aí volta, aí vai chegando. Quando a gente vê nós acordando e levantando rápido, é até perigoso, porque a sua pressão arterial está num nível, né, em repouso, e de repente, dá um perigoso. Dá um tonto. Dá um tonto mesmo. E deixa eu te contar uma coisa, tem uma outra história que precisa ser pensada. Como que eu tenho alimentado o meu cérebro? Porque ele vai te entregar a resposta daquilo que você tem posto para dentro. Então, assim, se eu acordo me atropelando, no automático, eu não tenho um tempo para exercer a gratidão, para liberar dopamina, para liberar ocitocina, eu vou entrar num nível de cortisol tão alto pelo estresse que o meu cérebro vai me entregar ao longo do dia exatamente o que eu estou estimulando para ele. E o corpo vai fazer o que é preciso, né? Ele vai te entregar essa vigília, Sim. Ele vai te acordar. Não te despertar. Ele vai acordar o aparelho te biológico. Te deixar em estado de alerta. Jogando em vigília em alerta, mas muitas vezes você não está despertando, não está vendo as belezas de tudo que é ao redor. Gente, um amanhecer é bonito demais. É. E isso a gente precisa viver. Esse mundo hipermoderno, como o Thiago gosta muito de trazer para a gente, hiperacelerado, tira
das pessoas tira de nós essas pequenas pausas muito importantes, como por exemplo, você observa o amanhecer? Quem já acorda com o dia já claro, você observa o dia, você tem esse tempo? Porque às vezes as pessoas estão dentro do ônibus, elas estão ligadas no telefone ou elas estão dormindo. Elas ainda não acordaram, elas ainda não despertaram. Elas estão completando o sono, né? Sim, e isso é ruim. Completando a recarga. Então a gente precisa entender se a resposta que eu tenho no meu dia a dia, a resposta que meu cérebro traz em questão de concentração, foco, produtividade, humor, relações, ela é ligada e diretamente proporcional a todo o estímulo que eu trago para o meu cérebro. Me parece que o despertar com o coração, esse quadro que você traz técnicas e metodologia para as pessoas aplicarem, ele é como se estivesse recalibrando as baterias das pessoas que estão vindo com as baterias viciadas. Exatamente. As baterias não estão se recarregando até onde que dá. Então é como se estivesse com aquele encurtamento da bateria. Exatamente. E aí o despertar é justamente para reutilizar tudo isso, recicla e essa bateria. E essa metáfora sua foi maravilhosa, Thiago, porque pensando num telefone, por que a gente põe telefone celular para carregar quando a bateria está acabando e a gente não faz isso com a gente? O corpo dá sinal de alerta. A gente tem dor de cabeça, dor na coluna, dor no estômago. O corpo dá vários sinais. Você precisa se dar um tempo, você precisa olhar, você precisa recarregar. E a gente não faz isso. Mas isso que é importante da qualidade do sono. Aí vem o adoecimento, né? A qualidade do sono. Sim. Quem não dorme, a bateria fica viciada, não está carregando tudo. Então você está tendo estafas durante o processo do dia, que aí seu corpo vai precisar de despertar ali durante o dia, não é nem chamo de despertar, eu acho que isso é mais um alertar, né, dar um choque e joga uma bateria extra de cortisol. Exatamente. Sabe o que estava acontecendo comigo quando eu não estava fazendo os meus exercícios de autorregulação de manhã? Me conta, acho que é isso que a gente quer saber. Eu estava acordando de madrugada. Eu não chegava a ter uma insônia, mas eu tinha picos de sono. Isso estava me deixando irritada, eu não estava produzindo o tanto que eu precisava, super cansada. Então, mas e as moças que estão te acompanhando? O que elas têm contado? As moças que estão me acompanhando, e tem rapazes também que acompanham, eles estão achando... Mais rapazes ou moças? Mais moças. Mais moças. Elas, né? Então, vamos falar eles mulher de modo geral? Cuida, né? Isso. Por isso que se cuida mais que homem. Por isso que vive mais. Que interessante, né? Por isso que vive mais. Pois é. Então, eles estão achando positivo. Eu tenho gente que me acompanha de madrugada, que é 5h27 da manhã, porque ainda está no trabalho. E me fala, me dá um retorno seguinte, que está no turno noturno, né? No turno noturno. Que está finalizando o turno às 7 horas da manhã e que chega em casa mais autorregulado para conseguir dormir. Ou seja, os exercícios que são feitos de manhã para começar podem ser feitos... Servem para quem está indo dormir. Porque a pessoa estava muito agitada pelo trabalho, que é um trabalho que requer muita atenção, então tinha essa dificuldade até de desagitar para dormir. Eu sempre prescrevo essa receita dos exercícios que a gente treina. Faça ao acordar e faça ao dormir. É muito Se no importante. meio do dia tiver tempo, na hora da refeição, assim, que você descansa um pouquinho, faça também. Mas tem gente que não descansa, tem gente que come em pé, literalmente. Não pode. Né? Não pode, porque a gente está aqui tentando construir uma vida com bem-estar. Uma vida com bem-estar é uma baixa da ansiedade. Não pode deixar ela tomar frente das coisas, Mas isso não é ansiedade, né? Isso é necessidade, é o mundo hiperacelerado que joga a gente algumas necessidades. Quando a gente desperta, a gente começa a fazer esse tipo de escolha. Aí você fala, não, mas eu não tenho tempo para ter uma refeição assim. Não, mas eu não tenho tempo para isso. Não, mas eu não tenho tempo para isso. Essa frase de eu não tenho tempo é uma frase um pouco ingrata. Por quê? Porque a gente tem o tempo. Quantos anos você tem? Quando as pessoas perguntam isso, eu adoro essa pergunta porque as pessoas falam assim a idade que elas tiveram e não as que ela tem. O tempo que a gente tem, a gente não sabe. Eu não sei quanto tempo eu tenho, mas eu não estou valorizando. Quando eu falo eu não tenho tempo, e olha que eu já tive bastante. Eu hoje, com meus 28 anos aqui, eu posso falar isso. E tenho 28 sim, porque eu tenho os 27, os 26, os 28 e mais um tanto aí. Aí, o que acontece? A questão do tempo e a relatividade do tempo, que as pessoas não percebem que o tempo que você tem é um tempo para ser usado com qualidade. Então, quanto mais exercícios, intervenções
neurocientíficas, você se programa biologicamente, psicologicamente, seus comportamentos também melhoram, seus relacionamentos em família e social melhoram, os seus desenvolvimentos pelo trabalho começam a fazer mais sentido e a sua espiritualidade aflora. E aí desperta, você começa a ver tudo de lindo que está ao nosso redor. Esse papo romântico, né, de ver o pôr do sol, ver o nascer do sol. Precisa mesmo. Quantas pessoas têm a oportunidade de fazer isso todos os dias e estão no piloto automático, no caminho, no trajeto de casa para o trabalho e não reparam. E se reparam, não apreciam, porque perdem o tempo para fazer uma selfie. Então a gente precisa priorizar. E quando o Tiago fala essa coisa de quando você começa a despertar mesmo, para que você se cuide, para que você se ame de verdade, para que você se valorize, você começa a pôr limites em você mesmo. Como, por exemplo, eu não tenho tempo para almoçar, eu preciso ter um tempo para eu almoçar, porque é a minha saúde. Então eu preciso tirar 1 hora, pelo menos, e sentar e almoçar. Mas, Patrícia, eu tenho que entregar relatório, eu tenho reunião, eu tenho isso, porque o meu trabalho está... Precisa ter 1 hora de almoço, pelo menos. Enfim, cada um vai se organizando diante do que é urgente, do que é emergente e do que é prioritário em sua vida. Para você conseguir determinar isso de uma forma mais precisa, a gente convida vocês a despertar com o coração e sair do piloto automático. Exatamente. Né? Podem nos acompanhar, fica aí gravado as aulas, não é só nesse horário de manhã. Não, fica no feed da página. Fica no feed das páginas. Pode usar tanto de manhã quanto de tarde, quanto no horário do almoço, sem horário moderação. Que vocês tiverem. É um cuidado que a gente dá com nós mesmos, que nos retorna em uma amplificação, amplificação não do tempo, mas do reconhecimento desse tempo. Você, então, consegue se olhar. Nós estamos vivendo essa geração do selfie, e um selfie é muito interessante porque é o espelho que você olha para si mesmo. E muitas vezes as pessoas falam, essa não ficou boa, essa não ficou boa, essa não ficou boa. Tem dia que o olho da gente não está bom. E aí não é o que vem de fora para dentro, não é só a fotografia ou a imagem que a gente está refletindo, é o que está indo de dentro para fora. Sim. O despertar é um convite para isso, para um olhar interior, para um olhar mais espiritualizado de si mesmo, uma compreensão de você no seu tempo e espaço e de como você tem distribuído as suas energias e recebido outras energias, que essas energias, quando se cruzam nos relacionamentos familiares e sociais, nos transformam. E elas podem nos adoecer ou podem nos curar. E nós estamos aqui para uma adaptação mais saudável, através da gestão inteligente de ansiedade. Estamos aqui para ensinar que bem-estar e qualidade de vida não é para quem pode. É para quem quer. Para quem escolhe viver isso. Porque não é mágica, né? Não é mágica. Não é tomar uma pílulazinha e tá tudo certo, porque aquilo não vai resolver. É neurociência aplicada. É neurociência aplicada, é mudança de hábito, é você se responsabilizando pela sua vida, é você escolhendo viver dessa forma todo dia. E para isso, simplão. Os exercícios não vão tomar nem 5 minutos. Exatamente. As reflexões podem ser até um pouco mais tempo, mas os exercícios mesmos não te tomam nem 5 minutos. Não. E é um investimento que você faz em você, no seu coração. Aprender a fazer os exercícios é aprender uma nova filosofia, um novo hábito de vida que vai te trazer mais qualidade e mais bem-estar. Exatamente. Isto eu garanto. Exatamente. Coisas do coração. O próximo vídeo eu tô com uma ideia. Nós não falamos de segurança e cuidado? E aí eu queria trazer algo que as pessoas me perguntam muito, e eu acho que vai ser de grande ajuda a gente conversar um pouquinho sobre isso. Por que que a ansiedade pega mais as mulheres? Talvez por segurança e cuidado, mas aí é interessante Também. você trazer aquele caso, sabe? Não tem um caso que é bacana. Ou talvez porque a gente tenta fazer tudo ao mesmo tempo. Por várias questões. Deixem aí no comentário o que vocês pensam e no próximo vídeo a gente traz um pouquinho mais de informação para vocês, dizendo sobre segurança e cuidado. O quanto isso é importante para que o ser humano desative a vigília e o alerta e possa ter uma vida com qualidade, bem-estar, liberação de mais hormônio do amor. Qual é o hormônio do amor? Ocitocina. Viva a ocitocina! Muito bem, até a próxima. Muita ocitocina para vocês, gratidão. Coisas do coração.